Está começando agora pela Rádio Câmara o programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Uirapuru. Meu amor, essa é a última oração. Para salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última. Você acabou de ouvir no programa Uirapuru, a voz do Campus 10, a música Oração, de a banda mais bonita da cidade. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90.9 FM e ouvintes do programa Uirapuru, a voz do Campus 10, UNEB. O programa Uirapuru traz como temática Julho das Pretas, em que discutiremos as lutas, as resistências e as conquistas das mulheres negras brasileiras. Essa temática será construída na roda de conversa UNEB Consciência, em que teremos a participação da historiadora e especialista em pedagogia das artes, linguagem artísticas e ação cultural pelo UFSB, a professora Mariana Bispo Miranda, que conversará com a professora Elânia Porto. E ainda sobre essa temática da mulher negra, suas lutas e resistências, ouviremos na voz da professora Arolda Figueiredo, que estará recitando seus poemas. Então, hoje estreamos aqui com as poéticas autorais da professora Arolda Figueiredo. E ainda aqui teremos também a professora Mariana recitando seus poemas de preferência, aqueles que dialogam com a nossa temática, com as nossas conversas que teremos durante o programa. Para dialogar com esse momento rico e cultural, trazemos também algumas músicas que escolhemos com muito carinho, dentre elas a música Oração, interpretada pela banda mais bonita da cidade, com a participação de Léo Fressato. Respeita as Minas, de Kel Smith, e uma música que para mim é como se fosse uma oração,
Em homenagem a todas as mulheres, a música Na Pele, interpretada por Elza Soares e Pitty. Fiquem conosco nessa sintonia e tenham um bom dia. Programa Uirapuru. Poéticas. Dia Rádio Ouvinte, da Rádio Câmara de Teixeira de Freitas, programa Uirapuru. Na nossa poética de hoje, eu trago o poema Sou Preta. Antes de ser mulher, ser mãe, professora, sou preta. Preta brasileira, afro-indígena baiana. O desafio, assumir. Sou preta afro-indígena caravelense, mulher ponta de areense. No calendário comercial, 8 de março, é dia de flores e bombons. Para pretas, brancas, azuis, amarelas e mestiças. Porém, na messe diária, não se mata apenas um boi, mas sempre uma boiada. Na memória da lida, da luta e da labuta, acionei lembranças dos grandes embates e combates, vividos por pretas, gregas e troianas, brasileiras e baianas. Estamos apresentando o programa Uirapuru. A teoria da igualdade. Fizeram-nos crer que existe igualdade entre os povos e etnias. Para uma nação que nasceu sob o prisma romântico, tem-se uma visão idealizada convertida em bela alegoria. Se o salário não é o mesmo, se a oportunidade é vendida, se a cor é critério de corte, se a justiça está vendida, bela ideologia que engessa sonhos e opiniões, que produz os resultados esperados pelos chefes das nações, que perverte o senso crítico através de ideário mirabolante, empobrece as criativas e as impede de ir adiante. Postula-se possibilidade mil, apresenta-se um mundo cor-de-rosa, sob a amplidão do céu de anil. Porém, caçam através da branquitude todas as forças da juventude, e assim, as mais jovens exaltadas cabem no pacote do controle, pois ainda não entenderam que há ursos camuflados, que é preciso sair da senzala, mas adentrar da casa grande, para não ser apenas mercadoria barata nas mãos dos credores, duplicata arquivada com data marcada, de cobrança em horrores. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Roda de conversa, UNEB Consciência. Poema da escritora Riane Leão, interpretado por Mariana Miranda. Pretinha, a primeira coisa que gostaria de te dizer hoje é que ainda temos muito para existir. Você sabe que eu já te disse isso antes, mas tempos pesados tendem a roubar palavras que custamos a memorizar. Pretinha, o reinado inesgotável que te habita me pediu para te contar. Ninguém pode te tirar a sua grandeza ancestral, a forma como as suas raízes te chamam para dançar e desenham coroas na sua pele. A fé que você conseguiu botar em si mesma, depois que secou, depois que imergiu, depois dos terremotos dentro do peito que destruíram o seu costume em achar que somente a dor sabe dizer seu nome. Pretinha, eu vejo o riso que você dá quando vê que sai o sol. Eu sei que você gosta de se vestir dourada para ecoar o dia em seu corpo. E sei também que você costuma anotar memórias, para que elas te acolham quando você precisa de refúgio. Memórias de discos antigos, de cheiro de café, de cidades que te viveram, de amigos que te cresceram. Pretinha, quanta coisa, né? Os cômodos da sua casa têm contado histórias. O quarto narra noites mais longas e sonhos abstratos. Cuidado, para não interpretar tudo como abismo. Há bem mais que dois lados nos cantos que perpassam o seu equilíbrio.
A cozinha te vê preparando algo enquanto canta músicas do repertório do teu dentro. A luz do banheiro queimou, mas só por fora. E a porta tende a se abrir com menos frequência, mas isso não conseguiu te fazer caminhar menos. Você continua dando passagem ao futuro. Rainha, eu só vim te avisar para continuar cuidando do agora e para seguir escrevendo cartas para o que está por vir. O adiante nos escuta, te garanto. Bom dia, ouvintes do programa Irapuru, a voz do Campus 10. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90.9 FM. Estamos aqui para mais uma roda de conversa, o NEB Consciência. E o tema dessa roda é Julho das Pretas, lutas, resistências e conquista das mulheres negras. Temática a ser construída no diálogo, a ser estabelecida com a historiadora, especialista em pedagogia das artes, linguagens artísticas e ação cultural pelo FSB, professora Mariana Bispo Miranda, ou Mari, como também é conhecida pelos mais íntimos. Mari, seja bem-vinda ao nosso programa e é uma honra recebê-la por aqui. Bom dia a todas e todos, ouvintes queridos. Gostaria de agradecer o convite, no nome da professora Elânia Porto, por essa oportunidade de estabelecer essa troca e dar voz a uma temática tão cara, tão importante, no que diz respeito a todos nós enquanto sociedade. Dizer que, para mim, de forma especial, estar nesse programa, sobre uma devolutiva da minha trajetória acadêmica, que se inicia na UNEB, um espaço que foi de fundamental importância para o meu reconhecimento e fortalecimento das minhas raízes, da minha identidade enquanto mulher negra. E justamente por pensar nesse espaço, a importância, a potência desses espaços, eu não posso perder de vista a conjuntura onde as universidades e, consequentemente, a produção do conhecimento vêm sendo constantemente ameaçadas. Mariana, vou te chamar de Mariana, eu acho esse nome muito poético, muito bonito também. Antes de começarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua formação acadêmica e suas escritas, desde as poéticas às escritas acadêmicas. Conta um pouco para nós sobre você. Quem é Mariana Bispo Miranda? Falar sobre nós nunca é uma tarefa muito fácil, né? Vou tentar ser sucinta. Bom, Mariana é uma mulher negra, muito plural. Eu me reconheço enquanto artista, enquanto historiadora, enquanto militante. E eu inicio minha formação acadêmica na UNEB. Sou historiadora, fiz minha graduação em História. Sou licenciada e foi lá que inicia o meu processo, o meu despertar para o meu reconhecimento identitário, que foi um processo que ocorreu de fora para dentro, porque durante a minha graduação decidi usar os cabelos naturais. Fiz as pazes com minha raiz, digamos assim. E foi uma revolução para além da estética, já que reverberou de forma muito mais profunda na minha vida. E muito desse processo fui influenciada pela minha irmã, que também decidiu tirar a química dos cabelos, mas eu atribuo também a oportunidade de vivenciar a universidade, dentro e fora dos muros da academia. Consequentemente, tendo esse contato com a educação através da produção de múltiplos saberes, as vivências com os movimentos sociais, a minha caminhada dentro da militância, o empoderamento, o envolvimento e reconhecimento com as linguagens artísticas, sobretudo com a música, a qual eu mais me identifico, me realizo mesmo. E eu finalizo minha graduação e depois inicio um outro ciclo, muito motivada pelo desejo de continuar a minha formação, dar prosseguimento a essa formação e fazer algo com que eu me identificasse. Por isso a escolha pela pós-graduação em Pedagogia das Artes na UFSB, por me reconhecer, né, entre lugares, tanto dentro das artes quanto dentro da educação. E as escrevivências nascem justamente a partir desse reflexo da minha trajetória, de quem eu sou, de como eu me revelo nesse ser de estar no mundo, já que por meio da educação
eu me reconheço enquanto sujeito, me reconheço enquanto artista, me reconheço enquanto pesquisadora, militante e utilizo dessa multiplicidade de repertórios de quem eu sou para me inserir dentro das lutas, para pesquisar, para poder escrever, e é isso. É uma experiência muito interessante essa descoberta dentro do espaço acadêmico. É uma redescoberta, né? Porque sempre sabemos um pouco já de quem somos e como queremos ser. Mas sua trajetória é muito interessante, Mariana. Então, pensando agora nesse Julho das Pretas, que é o mês em que se aborda as lutas, as formas de resistência ou de resistências, né, aos diferentes processos opressivos e violentos, é também um período em que se fala das conquistas, das políticas públicas pensadas para as mulheres negras, por diferentes coletivos de mulheres, até mesmo pelos órgãos estaduais. Como você tem visto, você tem avaliado essas ações a nível regional e nacional, em que o mês de julho vai acontecer em um contexto de pandemia, fruto da Covid-19? O contexto requer uma outra dinâmica, né? Nós estamos vivendo um período de exceções e, por compreender a importância, o comprometimento dessa agenda com as pautas, implica em pensar que as ações elas precisaram ser ressignificadas. Para isso, as ferramentas digitais, a virtualidade têm cumprido um papel de viabilizar e garantir o acontecimento dessas ações, onde vemos, através das redes sociais, muitas ações, onde vemos uma programação muito rica, muitos debates têm acontecido já e acontecerão ao longo desse mês, e as discussões continuarão sendo feitas e difundidas, tanto a nível nacional quanto a nível regional. E fazendo uma análise desse contexto, atrelada à reflexão da vida, proposta da campanha do Julho, o racismo ele continua nos matando. O racismo não dá uma trégua, muito pelo contrário. Não foi à toa que vimos a quantidade de mobilizações nacionais, internacionais, com Black Lives Matter, em defesa da vida das pessoas negras. Então, portanto, eu avalio como extremamente positiva, indispensável, essa adequação para fortalecer as lutas, para que continue fomentando essas discussões que são extremamente importantes, porque não se trata de ações pontuais, né? O julho é importante, sim, mas não se trata de ações pontuais. Nós estamos nos mobilizando o ano inteiro a favor da vida das pessoas negras, pensando nas mulheres negras, no genocídio da população negra, nas políticas públicas, para fortalecer justamente essas lutas, para que não caia no esquecimento, porque o racismo nos atravessa todos os dias. Mariana, aproveitando, você que é historiadora, tem a sua formação, que eu adoro ouvir as historiadoras falarem dos fatos, dos eventos, dos pontos, porque observa numa perspectiva, uma narrativa histórica que nos ajuda muito a compreender o mundo, né? E essas questões tão importantes de serem faladas, quanto o racismo, quanto também pela questão de uma estruturação, de uma pedagogia que também combata essas práticas racistas. Mas falando de você como historiadora e também na perspectiva de educadora, explique para os nossos ouvintes o porquê do Julho das Pretas, que tem o seu ponto alto no dia 25 de julho, dia em que se comemora o Dia Nacional de Teresa de Benguela, o Dia da Mulher Negra, e também é o dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha. De onde surgem essas datas e essas agendas? Como que elas se constroem? Primeiro, pensar no 25 de julho, compreendê-lo como um marco histórico de luta e resistência, pensado tanto por mulheres negras quanto para mulheres negras. A data foi escolhida em julho de 1992, no primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e do Caribe, com o intuito de reposicionar as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas dentro das lutas, das discussões
Por que isso, né? Porque ao analisar a condição da mulher negra, é necessário enfatizar que nós partimos de lugares diferentes de mulheres não negras. Somos atravessadas pelas opressões de raça, classe, gênero, que se interseccionam, e para ilustrar essa realidade, os dados apontam que as mulheres negras são mais vítimas de feminicídio, abuso sexual, violência obstétrica. E para que essas questões elas fossem devidamente contempladas, para que as mulheres negras se sentissem devidamente representadas e pensasse na construção de formas, estratégias de enfrentamento, as mulheres negras se unem para o reconhecimento dessa data, que foi instituída pela ONU como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E a partir desse contexto, inspirada nessa data no Brasil, em 2014, através da Lei número 12.987, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, temos instituída essa data como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Teresa de Benguela, que na semana passada, no programa anterior, nossa colega professora Joyce já abordou bastante propriedade, foi uma líder quilombola do Mato Grosso, e se tornou esse dia para nós um marco importante de valorização e protagonismo de mulheres negras, assim como o julho é pensado como esse momento de agenda, de reflexão, de pautas das mulheres negras. Bem lembrada essa questão da professora Joyce, que esteve conosco no encontro passado, na nossa roda de conversa, o NEB Consciência. Então, hoje gostaria que você pontuasse sobre outras mulheres negras que fundamentaram e que ainda fundamentam os feminismos. Por exemplo, falar um pouco sobre Dandara dos Palmares, ou Dandara de Zumbi, como é conhecida também, Tia Ciata, Esperança Garcia, Laísa Marim, Maria Filipa, há também Anastácia, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Antonieta de Barros, e mais contemporâneas, Sueli Carneiro. Então, que você pudesse falar um pouco dessas mulheres que inspiram os movimentos feministas e principalmente que também amparam as discussões do Julho das Pretas. Importantíssimo falar sobre essas mulheres que muitas vezes são silenciadas, invisibilizadas da história. Dandara dos Palmares foi uma das líderes, uma liderança feminina negra que lutou contra o sistema escravocrata no século XVII, junto com seu companheiro, Zumbi dos Palmares, pensando estratégias e planos de defesa dos negros e do Quilombo dos Palmares. Tia Ciata, seu nome é Hilária Batista de Almeida, baiana, se muda para o Rio de Janeiro, foi uma líder comunitária religiosa, quituteira, uma mulher importante na formação da história, cultura e identidade nacional. Sua casa, que era conhecida como a Pequena África, além de ser um espaço de sociabilidade, era também um lugar de resistência do povo negro, de reafirmação da cultura negra, e aqui dando ênfase para a música, foi um cenário muito importante para o surgimento e consolidação do samba. Inclusive, pesquisadores afirmam que foi na casa de Tia Ciata que surge o primeiro samba registrado e gravado no Brasil, o samba intitulado Pelo Telefone, do cantor e compositor Donga. Esperança Garcia foi uma mulher negra que foi escravizada e escreveu uma carta nos moldes de uma petição endereçada ao governador da capitania do Piauí, onde denuncia situações de violência pelo qual ela passava, seus companheiros, seus filhos, pedindo providências. Em 2017, ela foi reconhecida como a primeira advogada do Piauí pela OAB Piauí. Luísa Marim, nascida na África, em Costa Mina, foi trazida para o Brasil como escrava. Ela participa de todos os levantes escravos que abalaram a Bahia, nas primeiras décadas do século XIX, e entre elas se destaca a Revolta dos Malês, que foi a maior de todas as rebeliões de escravos ocorridas na Bahia. Maria Filipa, nascida em Taparica, marisqueira, uma mulher que fez história, por sua coragem nos combates travados contra os portugueses,
teve participação na luta de independência do Brasil na Bahia, atuou na guerra como enfermeira, informante, ficou conhecida depois de liderar um grupo de 40 outras mulheres, corajosas também, contra soldados portugueses, ateando fogo contra todas as embarcações, enfraquecendo a tropa que invadiria Itaparica. A Anastácia foi uma mulher negra, também escravizada, que ajudou muitos escravos quando eram castigados, facilitando sua fuga, e justamente pela resistência, recebeu um castigo de usar uma mordaça, uma gargantilha de ferro. E essa mordaça não só impedia a alimentação, mas impedia a comunicação, o silenciamento, e a crueldade do silenciamento. Lélia Gonzalez foi uma ativista intelectual negra, professora, escritora, historiadora, geógrafa, feminista, ativista, que denuncia racismo, sexismo, como formas de violências, que subalternizam as mulheres negras. E foi uma ativista atuante do movimento negro unificado e teve uma carreira política. Carolina Maria de Jesus, uma escritora brasileira mineira, foi cartadora, periférica, autora do livro Quarto de Despejo. Sua obra reúne, na verdade, diversos diários de sua vida na favela e ficou conhecida, tomou o mundo, como uma obra muito importante, de grande relevância. Antonieta de Barros foi a primeira parlamentar negra brasileira, eleita em 1934, educadora, jornalista, política, atuou na educação de todos, valorização da cultura negra, emancipação feminina. E, por fim, não menos importante, uma grande mulher, Sueli Carneiro, uma filósofa, escritora, feminista, negra, brasileira, ativista, fundadora do GLE10, o Instituto da Mulher Negra, primeira organização negra e feminista, independente de São Paulo. É uma teórica negra muito importante, que precisa ser lida por todos nós. Mariana, você tem razão. Não tem como falarmos de todas as mulheres que construíram as histórias nossas do presente, que fundamentam as nossas histórias. Penso que gradativamente podemos trazer nas nossas rodas de conversa, aqui no programa Irapuru, informações sobre algumas dessas mulheres que lutaram para que estivéssemos hoje aqui falando em nome também dessas mulheres. Aproveito para parabenizar todas essas mulheres do passado e as do presente, que foram duplamente guerreiras, pois além de ter que vencer o preconceito racial, tiveram que lutar contra o preconceito machista. Grandes mulheres que nos inspiram. Pois bem, quando você traz essas ancestrais como fundamento de quem somos, confirma a defesa de que a resistência das mulheres negras vem de longe. Fale de outras mulheres que te inspiraram e que te inspiram, mulheres da sua família, educadoras com as quais você conviveu. Fale um pouco sobre mulheres que te inspiraram e que te inspiram no presente. Sim, nossos passos vêm de longe e por isso, primeiramente, valorizando a minha ancestralidade, me referencio nas minhas mais velhas, minhas bisavós Eufina, Isabel, Anísia, minhas avós Joventina, Jocelina, minha mãe Denise, minha irmã Isabel. A partir dos múltiplos repertórios que me compõem e me revelam nesse ser e estar no mundo, eu não ando só. Existem muitas mulheres que são indispensáveis na minha caminhada, fonte de inspiração, fortalecem a minha luta. E algumas delas são, elenquei algumas, é muito difícil, mas porque são muitas, de fato. Mas são elas Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Sandra Petit, Beatriz Nascimento, Giovana Xavier, Nilma Lino Gomes, Bell Hooks, Grada Quilomba, Chimamanda Adichie, Angela Davis, Marielle Franco, Rosana Paulino, Jaride Arraes, Ingrid Silva, Maria Júlia Coutinho, Maíra Azevedo, Flávia Oliveira, Nathalie Neri, Zezé Mota, Thaís Araújo, Jéssica Ellen, Luz Ribeiro, Riane Leão, Elisa Lucinda, Elza Soares, Margarete Menezes,
Lued Luna, Xênia França, Bia Ferreira, Ellen Oléria, Mamundi, Tássia Reis, Larissa Luz, Miriam Makeba, Nina Simone e, não menos importante, uma pessoa que foi de fundamental importância para minha sobrevivência na escola, na infância, na frente contra o racismo, minha professora Tânia. Bem, falando também do seu presente agora, gostaria de saber sobre sua imersão nas artes, especificamente na música. Explique para nós como que se dá essa pedagogia pela arte e como que essa pedagogia tem colaborado no enfrentamento ao racismo, ao tempo em que ela também possibilita a visibilidade aos estudantes e professores negros e negras. Fale para nós um pouco desse trânsito entre educação e artes. Bom, na minha vida, a música teve e tem um papel fundamental de combate ao racismo, porque, como eu mencionei anteriormente, eu experienciei desde muito nova na escola o racismo, que não é uma realidade particular a mim. Quem é negro sempre tem alguma história de racismo para contar, seja na infância, na escola, e foi através da escola que eu estudava, que eu tive a oportunidade de fazer aulas de música voltadas para o canto coral. E durante muito tempo, aquela aula, aquele momento, aquele lugar, era um dos únicos que eu me sentia confortável na escola. Inclusive para ser eu mesma, né? Era como se ali eu estivesse protegida de qualquer ataque. E sem contar que eu podia cantar. Eu sempre gostei muito de cantar e estar ali, experienciar o canto, experimentar a musicalidade que hoje eu entendo que me pertence, que diz sobre a minha ancestralidade, diz sobre a minha caminhada, diz quem eu sou, me revela. E sem contar que foi um disparador para os desdobramentos na minha vida adulta, a maneira como eu me relaciono com a música hoje, porque a música se comunica de uma forma muito potente, múltipla, agregadora, política, e muitos artistas, sejam eles vanguardistas ou os mais contemporâneos, muitas dessas mulheres que eu citei, que me inspiram, são da música, estão comprometidas com a luta antirracista. Elas colocam suas produções pautadas nesse enfrentamento, né? Com a valorização da história, da cultura, das identidades, e percebemos também uma ampliação de vozes dessas mulheres, o que é muito importante porque estamos inseridos em uma sociedade machista, patriarcal, que deslegitima e desautoriza o nosso discurso. Então, tais produções, elas não só podem, como devem ser usadas nos âmbitos educacionais, como meio de transformação de realidades. Mas para que isso aconteça, os professores, a direção, a comunidade escolar como um todo, precisa estar aberta, buscar, pesquisar, inclusive também levar em consideração as bagagens e leituras de mundo dos estudantes para estabelecer esses diálogos, essa troca, porque eles têm uma imersão nos mundos digitais, nas suas vivências e conhecem muitas referências. E é importantíssimo estabelecer esse diálogo com muita riqueza. E por falar nesse diálogo das vidas com as artes, gostaria que você apresentasse uma música, um trecho de uma música que fale um pouco de você, aqui na nossa roda de conversa, para brilhantar mais ainda esse momento de entrevista, que ao mesmo tempo é um momento de intimidade, de conhecimento, que hoje eu tenho a honra de me aproximar de você, Mariana. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara,
Minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Pra que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. 1000 nações moldaram minha cara. Minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir e violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Ainda falando sobre a música e sobre outras artes, como você entende essa linguagem sendo instrumento capaz de potencializar a identidade de crianças e de jovens negros, contribuindo para uma tomada de consciência de quem cada um é e também de suas potencialidades? Você poderia citar para nós algum exemplo de atividade pensado por você no âmbito da educação? Bom, eu considero a arte, no geral, como uma ferramenta indispensável nesse processo. Porque a partir das produções é possível se dar voz a inúmeras narrativas que foram silenciadas e traz à tona questões que precisam ser revistas, ouvidas, partilhadas, problematizadas. E para mim, o que considero assim muito importante nesse processo de tomada de consciência é a representatividade. Ou seja, é quando você se vê, você se enxerga, tanto através do sujeito que produz a arte, quanto pelo conteúdo daquilo que é produzido. E uma coisa que pode parecer simples, mas que tem uma relevância enorme na vida de um jovem, de uma criança, é, por exemplo, ligar a televisão e ver atores negros, mas em posições de destaque. Ou trazendo para a realidade educacional, conhecer artistas negros, para além das ações pontuais, como percebemos com o 20 de novembro. E os outros dias? Não se é negro? Não existe racismo? Não é possível que a sociedade continue perpetuando e negando o racismo e seus desdobramentos na vida dos sujeitos, através das falácias que vivemos em uma democracia racial. Não, nós não vivemos. E não pretendemos nos calar mais diante dessa realidade, já que, como diz a escritora Conceição Evaristo, nossa fala estilhaça a máscara do silêncio. Portanto, acostumem-se a ouvir as nossas vozes. Nós não vamos nos calar. E pensando na minha realidade, nas minhas vivências, uma vez eu tive a oportunidade de dialogar a poesia com a música em um sarau, onde os alunos se empenharam, produziram a partir de algumas referências
que eu trouxe, que também troquei com eles. E foi um momento muito importante. Até hoje, quando eu encontro alguns, não vou revelar a minha idade, alguns dizem, ei, aquele sarau, aquele momento. Então, a importância de se elucidar o conhecimento, né, de valorizar a produção, a intelectualidade, e não só daqueles que estão dentro da academia, mas os intelectuais fora, os mestres do conhecimento, os mestres dos saberes, nós precisamos valorizar. Quando você observa da importância de se estar discutindo essas questões em todos os componentes, especificamente no ensino de história, língua portuguesa, literatura, nas artes também, como você tem observado a utilização da Lei 11.645 de 2008, que reafirma, né, o ensino da história, que eu penso das histórias, culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas. Como você tem visto a utilização dessa lei dentro do trabalho educativo? Bom, no momento não estou atuando como professora, não estou em sala de aula, mas eu gostaria de fazer uma leitura a partir de experiências anteriores, das vivências que eu tive, do que eu tenho acompanhado as discussões, das vivências de outros colegas, que primeiro eu vou elucidar um pouco do contexto. A lei ela altera a LDB e torna obrigatório o ensino das temáticas história e cultura afro-brasileira e indígena, no ensino fundamental e ensino médio, e foi fruto de muitas mobilizações, dos movimentos e um processo de muitas lutas políticas, sociais, onde se pensa no reconhecimento e valorização da história e cultura dos povos tradicionais. Trazendo um pouco à memória, o processo colonial foi extremamente devastador, causando danos profundos no que diz respeito à identidade, aos direitos. Esses povos foram e são invisibilizados. Sendo assim, a lei ela vem no intuito de atender à construção de uma educação voltada para a diversidade e no intuito de preencher essas lacunas, de contemplar essas lacunas, esses apagamentos, esses silenciamentos, onde percebemos que há uma hierarquização do saber, dando essa ótica à história a partir apenas do olhar do colonizador. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer muitas dessas mulheres que eu citei anteriormente somente na academia. Só que quando a lei foi sancionada, eu estava na escola. Então, o que eu percebo? Que ainda há um abismo entre a teoria e a prática, independente da obrigatoriedade. Há um despreparo muito grande, uma resistência em lecionar os conteúdos. Se os professores, a direção, estabelecendo um diálogo com a família, não compreenderem a relevância dessas temáticas, como que isso chegará para os alunos? Como é que chega? Vai chegar como irrelevante, vai chegar através de estereótipos, através de uma superficialidade, a fragmentação dos conteúdos, e continuaremos reproduzindo um currículo engessado, eurocêntrico, continuaremos reforçando práticas racistas estabelecidas no cotidiano escolar e que são fundamentadas em uma perspectiva colonial. A escola, como um todo, precisa se abrir para as discussões, buscar conhecimento, formações, fomentar o debate, não somente em ações pontuais, como eu disse anteriormente. As temáticas elas precisam ser abraçadas verdadeiramente, pensando em contemplar uma educação para a diversidade. Bom, ultimamente nós temos visto muitas ações, muitas mobilizações voltadas para se pensar em uma educação antirracista, em como ser antirracista, e eu acredito que buscar conhecimento do que o povo negro tem produzido é uma forma, é um caminho. O povo negro tem produzido a partir dos múltiplos universos, das mais diferentes linguagens, muito conhecimento. Então, eu gosto muito do Guelé 10, Mundo Preto, Alma Preta, que são sites onde apresenta muitos conteúdos, muito diverso. Podcast também, Ideias Negras, Afropausa, História Preta. Alguns livros, como o Série Cadernos Negros, que publica contos e poemas. O livro da Marilda Santana, As Bambas do Samba, Mulher e Poder na Roda.
Um livro lindo da Ana Maria Machado, Menina Bonita do Laço de Fita, para se pensar em infância e racismo. Um livro da escritora Conceição Evaristo, que eu gosto muito, Olhos d'Água. Pretagogia, da escritora Sandra Petit, que vai estabelecer esse diálogo entre educação, arte e educação antirracista. Giovana Xavier, com o livro Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Estudo por Mulheres Negras contando sua própria história. Um livro muito gostoso de ler, profundo. Nilma Lino Gomes, com o Movimento Negro Educador, onde ela vai traçar um pouco da trajetória do movimento negro. E Jarid Arraes, com As Lendas de Dandara, que é uma escritora também fantástica. Alguns documentários online. Tia Ciata, Chimamanda Adichie, O Perigo da História Única, fantástico, que conheci na academia. Elisa Lucinda, com Diálogos Ausentes, onde ela vai falar um pouco desses corpos pretos dentro das artes. Bom, muito obrigada, agradeço e que sejamos verdadeiramente antirracistas. Mariana, aproveitamos a sua presença aqui nessa roda de conversa e gostaria que você recitasse poemas preferidos de autoras que dialogam com a temática do Julho das Pretas. Poema Eu Mulher, da escritora Conceição Evaristo, interpretada por Mariana Miranda. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Obrigada por sua participação, Mariana. Encerramos a nossa roda de conversa, o NEB Consciência, em que tivemos o prazer de receber Mariana Bispo Miranda, historiadora, pesquisadora e artista do extremo sul da Bahia. Assim, Mariana, deixa ainda esse espaço para você acrescentar alguma informação que, porventura, eu não perguntei a você, alguma questão importante que deixamos de abordar. Muito obrigada pelo seu tempo e sua atenção. Bom, acredito que o contexto que nós estamos vivendo, de saúde coletiva, de mortandade, através da pandemia, do isolamento social, potencializa muitos gatilhos em nós, uma vez que, para além de todo esse contexto, ainda continuamos vendo o genocídio da população negra de forma escancarada. Então, isso desperta muitos gatilhos em nós. É muito doloroso. Em muitos momentos, nós nos vemos cansados, exaustos, de ter que, todo dia, pensar nesse processo de se reinventar, de resistir diante desse aniquilamento da nossa existência. Então, sigamos, nos cuidemos da nossa saúde mental, para estarmos mais fortes quando tudo isso acabar, esse processo de isolamento, para que a gente continue lutando, se empenhando pelo bem viver. No mais, agradeço a oportunidade de poder estabelecer esse diálogo, essa troca tão gostosa. E é isso. Sigamos. Muito obrigada mesmo. Estamos apresentando o programa Uirapuru. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele, leito de rio. Contemple o desenho fundo dessas minhas jovens rugas, conquistadas a duras penas, entre aventuras e fugas. Observe a face turva, o olhar tentado e atento. Se essas são marcas externas, imagine-as de dentro.
nos meus olhos, olhe bem pra minha cara. Você vê que eu vivi muito, você pensa que eu nem vi nada. Olhe bem pra essa curva do meu riso raso e roto. Veja essa boca muda, disfarçando o desgosto. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele, leito de rio. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele, leito de rio. Contemple o desenho fundo dessas minhas jovens rugas, conquistadas a duras penas, entre aventuras e fugas. Observe a face turva, o olhar tentado e atento. Se essas são marcas externas, imagine as de dentro. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele, leito de rio. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele, leito de rio. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele, leito de rio. Você acabou de ouvir no programa Uirapuru, a voz do Campus 10, a música Na Pele, de Elza Soares, com participação de Pitty. Programa Uirapuru, Agenda Campus 10 da UNEB. Bom dia, ouvintes do programa Uirapuru. Eu sou a Aline Almeida, estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa da UNEB Campus 10, e está começando mais uma Agenda Cultural. Ontem, 23 de julho, das 19 às 21 horas, tivemos a abertura do primeiro Fórum Nacional Julho das Pretas, Lutas, Resistências e Protagonismos de Mulheres Negras. O evento ainda acontecerá nos dias 24 e 25 de julho, das 19 às 21 horas, através de webconferências no canal Mulheres Insubmissas no YouTube, e terá certificação de 4 horas aulas por cada encontro, e o seu encerramento contará com uma síntese do evento e uma preposição para um possível segundo fórum em 2021. Ainda nessa semana, vamos reforçar a divulgação do mutirão UNEB Campus 10 pela Vida. Você pode ajudar colaborando financeiramente, doando alimentos, itens de higiene ou divulgando essas informações. Caso possa ajudar financeiramente, os dados bancários são: Banco do Brasil, agência 1289, dígito 0, conta 59 53 1, dígito 4, no nome de Gilvana Carla Silva Santos, e Caixa Econômica, agência
41 92, operação 013, conta 15 71, dígito 5, no nome de Priscila Cruz Delfino. Caso possa doar alimentos, eles devem ser entregues na UNEB Campus 10. E para mais informações, vocês podem entrar em contato pelo número 7399749312. Bom, a partir de hoje acontecerá em todas as quartas-feiras, às 15 horas, a roda de conversa, a Educação Ambiental Crítica e a Covid-19, oferecida pelo Colegiado de Pedagogia, tendo como orientadora a professora Ana Odália Sena, através da plataforma Microsoft Teams, e as inscrições devem ser feitas no e-mail acena@uneb.br. Não tendo mais informações, a agenda cultural da UNEB Campus 10 fica por aqui. Tenham um bom final de semana. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Respeita as minas. Toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas. Toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Sim, respeito é bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia 8 de março. Comemoração não é bem a questão. Dá uma segurada e aprende outra vez. Saio e gasto um din. Sou feliz assim. Me viro. Ganho menos e não perco um rolezinho. Você fica em choque por saber que eu não sou submissa? E quando eu tenho voz, você grita: Alá, a feminista. Não aguenta pressão? Arruma confusão. Para, que tá feio, irmão. Moto, saia, mini blusa, brinco, bota de camuça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe já chega sambando. Calço tênisinho, se tiver afim, toda swagger, do hip hop ao reggae. Eu faço pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar a coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião, quem entendeu levanta a mão. Respeita as mina, essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Sim, respeito é bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia 8/3. Comemoração não é bem a questão. Dá uma segurada e aprende outra vez. Sai e gasta um din, sou feliz assim. Me viro, ganho menos e não perco um rolezinho. Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa. E quando eu tenho voz, cê grita lá, feminista. Não aguenta pressão, arruma confusão. Para que tá feio, irmão. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Não leva na maldade, não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão, então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva. Empoderadas, revolucionárias, ativistas. Deixem nossas meninas serem super-heroínas, pra que nasça uma Joana Dark por dia. Como diria Frida, eu não me calo. Junto com o bonde saio pra luta e não me abalo. O grito antes preso na garganta já não me consome. É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens. Quero andar sozinha porque a escolha é minha, sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina. Que possa soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.
Uirapuru, Uirapuru. Acabamos de apresentar programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Nosso próximo encontro, sexta-feira às 11 horas da manhã.